Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tá bom? E nós estamos aqui finalizando, querido, não vai finalizar hoje, mas nós estamos nos aproximando aqui de finalizar toda uma argumentação muito bem elaborada que visa dar ao homem o entendimento do porquê ele precisa de um Salvador, porque ele precisa da justiça de Deus, o método de salvação que Deus estabeleceu para o homem, que é a salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo está concluindo essa argumentação. Ele já colocou aqui dos versículos 10 até o 17 a situação do homem. Ele provou a situação do homem, que de fato o homem debaixo do pecado, ele está debaixo da ira de Deus, ele está distante de Deus, ele precisa de um Salvador. E ele não pode se ajudar, ele não pode fazer alguma coisa para sair dessa situação, a menos que ele recorra a Jesus Cristo, tá bom? Agora veja que coisa interessante, tá? O que Paulo vai fazer agora é explicar o porquê essa é a situação do homem. O homem está debaixo do pecado, portanto ele está debaixo da ira de Deus. Ele prova essa situação do homem, dizendo aqui trazendo aqui nos versículos 10 até o 17 a situação do homem. Ele traz uma descrição aqui que é uma coisa impressionante a respeito do estado do homem, entendeu? Agora ele justifica isso, ele explica porque essa é a situação do homem. E a resposta de Paulo, querido, é uma coisa simples, né? Aparentemente simples, vou colocar dessa forma. Ele diz que tudo isso é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. É porque o homem debaixo do pecado não teme a Deus. Essa é a resposta de Paulo. É algo assim, simplesmente incrível, sabe? É incrível. A razão de toda essa situação, dos caminhos que levam para destruição e miséria, da língua que amaldiçoa, da língua que pragueja, né? Da língua que é veneno de víbora, tudo isso, o fato de que ninguém entende, o fato de que não há justo, o fato de que ninguém busca Deus, o fato de que ninguém faça o bem, tudo isso, Paulo diz, é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. A pergunta que a gente faz é, o que significa temor de Deus? O ser humano, ele está na condição que está porque não há temor de Deus diante dos olhos dele, tá? Mas o que significa temer a Deus? Se você for apenas para o dicionário de grego, você vai ver lá, temer significa medo, significa temor, significa terror e reverência, tá? Fica aqui claro para nós, fica evidente aqui, por essas palavras aqui, que as pessoas que ainda não foram alcançadas pela salvação em Cristo Jesus não possuem nenhum temor de Deus. Tudo que eu disse aqui, tá? Nos vídeos anteriores, provam isso. Se houvesse temor de Deus, elas estariam vivendo para Deus. Agora, deixa eu tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer com relação à questão de temor, tá? Eu vou tentar colocar isso, vou colocar uma situação e talvez você consiga perceber melhor o significado daquilo que eu estou querendo colocar diante de vocês, tá bom? Então, ouça só. Às vezes, seja por pressa ou pelo simples fato de não termos nenhum respeito pelas leis de trânsito, cruzamos o sinal vermelho sem nos preocuparmos se esta atitude é certa ou errada. Porém, se soubéssemos que naquele sinal tivesse um radar e que esse radar filmaria a nossa transgressão e que esse comportamento nos custaria uma grana por causa da multa que receberíamos por termos infringido um sinal de trânsito, nós não cometeríamos tal delito. Percebe? Isso é temor. Eu sei que é um sinal, o sinal diz para eu parar, mas eu estou apressado e eu não paro. Eu sei que se eu cruzar aquele sinal não vai ter nada, tá? Não tem nenhum policial ali para me multar, não tem nada. Agora, se eu, mesmo estando apressado, fosse passar pelo mesmo sinal e eu sei que lá tem uma câmera que está filmando tudo e que ele vai pegar a minha infração, vai gerar uma multa e mandar no meu endereço. Aí eu pararia o carro e esperaria o tempo certo de passar. O nome disso é temor. Você percebe? As ilustrações daqui são quase infinitas.
Por que as pessoas não temem a Deus? Ah, queridos, aqui há algo interessante. Por que as pessoas fazem o que fazem, na verdade? Por que elas agem como agem? Por que agem com violência? Por que agem com perversidade? Por que agem com imoralidade? Por que agem com indecência? Porque elas não têm temor de Deus. E o fato de não ter temor de Deus diz muito a respeito das pessoas. Sabiam? Talvez nós não creiamos de fato que Deus exista, ou talvez nós não creiamos que Deus vai levar em consideração o nosso erro, o nosso pecado, e a gente acaba fazendo por fazer. A gente acaba perdendo medo. Na verdade, Paulo disse, acho que no capítulo 2, que o fato de Deus não punir o pecado quando ele ocorre faz com que as pessoas acreditem que possam pecar sem que haja alguma consequência. Se toda vez que a gente pecasse, Deus nos castigasse, nós temeríamos mais a Deus. Mas porque a gente peca e não acontece nada, nós pensamos que está tudo bem, que Deus não se importa. Talvez exista um Deus, mas ele não vai perder tempo com o Edilson aqui. O Deus Todo-Poderoso não vai perder tempo olhando o que o Edilson faz ou deixa de fazer. Talvez a gente pense dessa forma. Eu não sei o que leva uma pessoa a agir dessa forma, entendeu? Talvez o não crer em Deus, eu não sei explicar, mas o fato é que nós agimos da forma como agimos porque nós não tememos a Deus. E o fato de não temermos a Deus tem as suas implicações. Então Paulo está colocando aqui diante de nós, querido, tá? É que essas coisas todas aqui, a descrição que ele faz lá dos gentios, a descrição que ele faz dos judeus, essa descrição aqui no capítulo 3, aqui do 10 até o 17, isso reflete que as pessoas estão agindo dessa forma. Eu vou colocar dessa forma porque isso é o contexto aqui, que o homem debaixo do pecado, ele está agindo dessa forma porque ele não teme a Deus. Essa é a razão para fazer o que fazem, essa é a razão para agir da forma que estão agindo. É que no coração deles não há temor de Deus. Sabe uma coisa? Eu vou encerrar esse vídeo te dizendo algo. O problema disso é que a gente passa a viver dessa forma e não temer as consequências disso. E talvez aqui a gente não sofra todas as consequências dos nossos erros. E por isso a gente continua fazendo, porque não tá havendo consequência. Então nós continuamos fazendo. Mas o drama disso, querido, é que um dia nós iremos prestar contas diante de Deus. Um dia, você crendo ou não crendo, você vai estar diante de Deus. E naquele dia que você estiver diante de Deus, só uma coisa poderá te dar salvação, só uma coisa poderá te ajudar. É se você aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Porque se você não tiver feito isso, não haverá nenhuma esperança para você. Não estou exagerado, não estou emitindo uma opinião pessoal, é a palavra que diz: se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós seremos lançados no lago de fogo, é o que diz lá Apocalipse capítulo 20. É a palavra de Deus. O homem estará diante de Deus. O mesmo capítulo 20 diz que um dia todo o ser humano estará diante de Deus. E ele vai prestar conta diante de Deus. E Deus tem tudo anotado lá. Toda a nossa vida está lá registrada diante de Deus e nós vamos estar diante dele para prestar conta. Se nós não tivermos com o nome escrito no livro da vida, em outras palavras, se nós não formos salvos por Jesus Cristo, se Cristo não é o nosso Senhor, se nós não confessamos a Cristo como nosso Senhor, não haverá esperança. Mas ao mesmo tempo essa é uma mensagem boa, né? O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para que essa condição não me atinja quando eu estiver diante de Deus? Eu preciso aceitar Jesus Cristo, confessá-lo como meu Senhor e como meu Salvador e viver para a sua glória. Esse é o caminho das pedras. Que o Senhor te ajude e te dê a graça de crer nele, tá bom, querido? Deus te abençoe.